Estima-se que atualmente hajam 300 milhões de pessoas sofrendo de diabetes em todo o mundo. No Brasil, são cerca de 11 milhões de pessoas que têm que conviver com esta doença. E para falar mais sobre o diabetes, está aqui no estúdio do Conexões o endocrinologista Bertrand Rodrigues Massaranduba. Olá, doutor. Olá, Camila. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Antes de começarmos o debate sobre o diabetes, a gente transmite agora uma matéria especial sobre o dia a dia de pessoas que têm que conviver com esta doença. Em meio às brincadeiras e estudos tão comuns na vida das crianças, o pequeno Rodrigo tem que separar um tempo para fazer algo que poucas pessoas da idade dele fazem: medir a taxa de glicose, aplicar insulina e cuidar da alimentação. Tudo isto porque ele descobriu há cerca de 9 meses que tem diabetes tipo 1. Ele teve o pico glicêmico no Dia das Mães, da festa do Dia das Mães na escola. E ele comeu um pão de queijo e tomou um suco. Ele quase desmaiou e eu saí correndo com ele para o hospital e fez um HGT, que é um exame muito simples que fura o dedo na hora. Foi aí que a gente percebeu, ele estava com 596 de taxa de glicemia. Isso significa que faltava 4 pontos para 600, que é provável coma diabético. Tive 24 horas para entender o que era diabetes e como eu iria conseguir tirar meu filho do hospital. Antes de ser diagnosticado com diabetes, Rodrigo apresentava alguns sintomas da doença, como fome excessiva e rápida perda de peso. Eu estava sentindo dor, fraqueza, não queria mais ir para a escola. Eu não sabia o que era. O diabetes que Rodrigo tem é o menos comum e representa apenas 10% dos casos. O diabetes tipo 1 ocorre principalmente em crianças, adolescentes e jovens adultos. A cada 5 minutos surge um novo caso da doença, que mata cerca de 4 milhões de pessoas por ano no mundo. Apesar de grave, o diabetes tem tratamento. Amanhece o dia, a primeira coisa antes de escovar dente é medir o índice glicêmico, aplicar insulina, comer para ver como que está. Ele tem que medir a glicemia antes das refeições e antes de dormir. Então, tudo mudou. Mudou a nossa família, mudou a minha casa. Eu falo que a diabetes em criança, ela atinge a família inteira. O tratamento do diabetes é oferecido pela Prefeitura de Goiânia. Eu tive que abrir um processo, né, porque a medicação é de alto custo, para receber as insulinas e esses insumos. Quando há atraso ou falta na rede, por algum motivo, a gente tem que comprar, porque ele não sobrevive sem insulina. Isso não é o meu filho, é qualquer paciente diabético. Dá em torno aí de 600 a 700 reais por mês, fora a alimentação do diabético, que essa é muito cara. Essa é uma grande reclamação que eu tenho, porque o alimento diet ou light, em média, é 30% a 40% mais caro do que o normal. Outras medidas que devem ser tomadas para evitar qualquer complicação do diabetes é fazer exercícios físicos regularmente e também cuidar da alimentação, evitando comidas gordurosas, massas e principalmente doces. Para auxiliar outras mães que têm que ter todos estes cuidados com filhos diabéticos, Talvani pretende criar uma associação. A ideia de criar a associação das mães é diante das dificuldades que a gente encontra mesmo como mãe, inclusive de dividir os problemas que a gente vivencia. É para exigir tratamento, é para alertar, para a gente fazer a prevenção, porque a gente pode evitar consequências graves como cegueira, perda de algum membro, porque, infelizmente, algumas mães só descobrem a diabetes em casos assim, quando a criança já está com algum comprometimento sério. Apesar de ter se tornado um menino bem mais maduro e mais preocupado com a saúde do que os colegas da mesma idade, Rodrigo mantém a alegria de todas as crianças. Eu levo uma vida normal, eu pulo, brinco com os amigos. Então, assim, mudou, mas não muito, né? Você continua sendo uma criança normal. Continuo sendo Rodrigo. Doutor, qual a diferença entre os tipos de diabetes e também quais são os riscos desses dois tipos da doença?
Olha, Camila, a gente consegue, assim, englobar a maior parte dos casos que a gente vê no dia a dia no consultório nos dois tipos principais da doença, que são os tipos mais comuns, diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. No diabetes tipo 1, ocorre uma deficiência na produção da insulina. A insulina é um hormônio e a função dela é controlar a glicemia, que seria a concentração de açúcar no nosso organismo. O diabetes tipo 1, ele é mais comum em crianças, adolescentes e adultos jovens, mas ele é menos frequente. Então, 10% dos casos de diabetes são diabetes tipo 1. O tipo mais comum de diabetes, que as pessoas estão mais familiarizadas a ver, é o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, ele tem uma correlação muito forte com a obesidade e com o sedentarismo. E ele tem uma predisposição genética muito forte. Então, é comum que o paciente tenha familiares diabéticos. O diabetes tipo 2, ele não tem esse problema da falta de produção da insulina como no diabetes tipo 1. No diabetes tipo 2, a insulina está presente, só que ela tem um defeito na sua ação, né? Uma dificuldade de ação. Os dois tipos de diabetes oferecem bastante riscos. Fora o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, existem outras formas de diabetes, né? Uma das mais comuns, assim, mais frequentes no nosso meio, seria o diabetes gestacional. E existem outras formas de diabetes, mas que são bastante infrequentes. Como que é essa forma gestacional? Ela acontece em mulheres grávidas, em nenéns? A gente podia saber um pouco mais sobre essa forma? Em relação ao diabetes gestacional, é uma doença, né, que, como o nome diz, ele acontece durante a gestação. Então, existem alguns fatores de risco que podem propiciar a paciente desenvolver o diabetes gestacional, que seriam história familiar de diabetes na família, ganho de peso excessivo na gestação, ou já iniciar a gestação com peso acima do normal e uma idade avançada na gestação. Então, o diabetes gestacional ele vai acometer a mãe durante a gestação e ele traz uma série de riscos tanto para a paciente como para o feto, com um índice maior de malformações e um risco de que o bebê seja um pouco maior e que traga complicações de parto. E muitas vezes o tratamento do diabetes gestacional vai ser necessário que seja iniciada a insulinoterapia durante a gestação. E existem formas de saber se uma pessoa está com diabetes? O diabetes é uma doença que apresenta sintomas ou ele também pode ser silencioso? Um dos grandes problemas que a gente tem no diagnóstico do diabetes é isso. O diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, ele pode ter um longo curso assintomático, né? Então, geralmente, quando a gente faz o diagnóstico de um paciente que ele é diabético, geralmente a gente tem um atraso muito grande no diagnóstico. E, muitas vezes, em função desse atraso no diagnóstico, o paciente já tem até complicações da doença ao momento do diagnóstico, o que é muito grave. Então, a gente nunca pode esperar que os sintomas apareçam, né, para pensar no diabetes. A gente sempre tem que estar atento e a realização de exames periódicos é uma maneira da gente ter essa noção, se está tudo bem ou se existe um risco de diabetes. Os sintomas do diabetes eles só vão aparecer numa fase mais tardia da doença, geralmente quando a glicemia já está bastante elevada. Então, esses sintomas seriam um aumento assim, do apetite, né? E apesar do aumento de apetite, o paciente tem uma perda de peso, um emagrecimento. E acompanhando esse emagrecimento, geralmente a boca do paciente está muito seca, ele bebe litros de água por dia, né? Uma sede muito intensa. E também ele aumenta bastante o volume urinário, né? Então, esses seriam os sintomas mais típicos do diabetes, mas lembrando que eles só vão estar presentes quando a glicemia já está elevada. Bom, agora a gente tem uma pergunta de uma telespectadora que também está preocupada com o diabetes. Vamos conferir. Queria saber sobre a cegueira, se a diabetes deixa mesmo a pessoa cega. Complementando a pergunta da nossa telespectadora, além da cegueira, existem outras consequências que o diabetes pode trazer ao doente? Sim, o problema do diabetes são justamente as complicações que ele traz, que são várias e são graves. A maior parte das complicações do diabetes vai estar relacionada à lesão de vasos, né, pequenos ou grandes vasos da circulação do corpo. Então, a cegueira, que foi perguntado, é uma complicação frequente do diabetes, né? A glicemia elevada, ela lesa os vasos da retina e, em função disso, existe o risco de perda visual. O diabetes é a principal causa de cegueira hoje no Brasil.
Fora a questão da cegueira, que é uma questão grave, o diabetes tem uma série de outras complicações. Então, as doenças circulatórias são muito mais comuns no paciente diabético, infarto, né, e acidentes vasculares cerebrais, que seriam os derrames, e são a principal causa de morte do diabetes. Fora a cegueira e as doenças circulatórias, o diabetes também lesa bastante o rim e é uma causa importante, né, de insuficiência renal e de necessidade de diálise no Brasil. Além dessas complicações, é muito comum lesão assim, da circulação de membros inferiores e também alterações dos nervos de membros inferiores, que tornam o diabetes uma das principais causas de amputação hoje. E existe forma de prevenir o diabetes, principalmente o diabetes tipo 2? Olha, eu acho que essa é a mensagem mais importante, né? Prevenir o diabetes é possível e tem excelentes resultados. As principais medidas de prevenção, elas vão estar mais relacionadas ao diabetes tipo 2, mas que é o tipo mais comum de diabetes, né? Cerca de 90% dos casos. Então, a prevenção do diabetes, ela está muito relacionada à adoção de um estilo de vida saudável. Tá? Então, o paciente vai precisar praticar uma atividade física, né? Então, abandonar o sedentarismo é uma excelente medida. Ele vai precisar também fazer uma dieta equilibrada, né? Todos nós precisamos de uma dieta mais equilibrada, balanceada, na qual a gente restrinja um pouco o abuso aí dos alimentos gordurosos e dos alimentos muito ricos em açúcares. Fazendo isso, dieta, atividade física e mantendo um peso saudável, então a gente consegue uma prevenção muito eficiente do diabetes. E é importante lembrar que, além de estar prevenindo o diabetes com essas medidas, o paciente vai estar prevenindo uma série de outras doenças. Em relação ao tratamento, o tratamento ele é muito demorado, ele é muito difícil, é preciso evitar todo tipo de comidas aí gordurosas, com açúcar, é preciso fazer algum outro tipo de medicação? O tratamento do diabetes é um tratamento assim que envolve várias medidas, né? Então, o diabetes é uma doença complexa e, em função disso, o seu tratamento também é complexo. O diabetes é uma doença crônica, né, incurável, então o tratamento do diabetes é por toda a vida. Tá? Então, o tratamento ele vai enfocar tanto medidas relacionadas ao estilo de vida do paciente, que são as mesmas medidas que a gente estava comentando agora há pouco na prevenção da doença. Então, o paciente precisa fazer dieta, precisa fazer atividade física e precisa estar se esforçando para manter um peso saudável. Essas medidas, elas são fundamentais no tratamento do diabetes. E muitos pacientes conseguem um bom controle da doença somente com essas medidas, sem que seja necessário a introdução de uma medicação. Para os casos assim que houver indicação, né, existe uma série de medicamentos hoje disponíveis no mercado, desde opções orais, comprimidos, até opções injetáveis. Entre as opções injetáveis, a mais conhecida aí são as insulinas. Então, essas medicações, a associação das medicações com essas mudanças de estilo de vida, podem propiciar um bom controle do diabetes. E fora o controle do diabetes em si, o paciente diabético também precisa de uma monitorização, de um controle da pressão arterial e dos níveis de colesterol. Tá certo. Muito obrigada, Dr. Bertrand. A gente agradece a sua presença aqui no Conexões para falar sobre essa doença que é tão perigosa e que precisa ser prevenida. Eu que agradeço. E o próximo Conexões vai falar sobre o aumento da criminalidade no estado de Goiás. Você pode contribuir com o programa mandando matérias prontas, perguntas ou sugestões de pauta. É só entrar nas nossas redes sociais ou então mandar um e-mail para o Conexões. E no próximo bloco você acompanha uma matéria sobre uma inovação tecnológica desenvolvida aqui na UFG e que pode auxiliar na despoluição de mares e oceanos. E confere também como os idosos têm preferido continuar trabalhando a se aposentar. Não saia daí, o Conexões volta em instantes.